Agora, Bap, você, se for eleito, provavelmente terá um estádio para construir. Qual é a sua visão? Isso é muito importante falar, porque isso tem gerado muitos comentários. Qual é a sua visão sobre essa situação do estádio do Flamengo no gasômetro? Eu entendo que o estádio é um sonho de toda a nação e ele vai acontecer. Uhum. Isto posto, além do terreno, nós não temos absolutamente nada, João. Sim. Quando eu olho para a equipe que está comigo, o time que está do meu lado, eu tenho certeza absoluta que a única equipe hoje no Flamengo que tem condições de executar isso no tempo que nós vamos ter de 4 anos e meio é a do pessoal que está comigo. Eu tenho o Cláudio, eu tenho o Tostes, eu tenho o Lomba, eu tenho o Flávio Willeman, eu tenho muita gente qualificada, eu tenho o Fábio Coelho do Google, presidente do Google, que vai nos ajudar. Uhum. Nós temos o Marcos Mota, que vai estar ajudando a gente também nesse processo todo. Então eu vejo que nós temos muita gente competente para ajudar o Flamengo a conseguir não só construir o seu estádio, mas gerar recursos sem os quais o Flamengo poderia estar numa situação temerária. Eu vou te dizer, o Flamengo vai ter um estádio, o Flamengo não vai abrir mão de performance esportiva, nem da sua independência para virar SAF. Então, se alguém pensa que vai usar o estádio como uma forma de ali na frente transformar o Flamengo em SAF, pode tirar o cavalo da chuva, porque não vai acontecer. O nosso plano, João, é em 5 anos aumentar 50% o faturamento do Flamengo de 1,4 bilhão para 2,1 bilhões, com alternativas, como eu já tinha dito aqui no início para você, e aumentar a rentabilidade do clube e a margem operacional de 25% para 31%. Este ganho ao longo do tempo vai cobrir aproximadamente 1,5 bilhão de reais adicionais que o Flamengo não tem hoje. Com os 300 que nós vamos gastar entre terreno e algumas obrigações, faltariam uns 700 milhões. Eu estimo que o estádio da gente custe alguma coisa como 2,5 bi. Aí você poderia endividar um clube que fatura mais de 2 bi, de 100 e poucos milhões hoje para 700, 750 milhões, que seria alguma coisa como 35%, talvez 40% do faturamento do clube. E aí o negócio estádio em si contribuiria com uma margem positiva para que a gente, ao longo do tempo, pagasse o estádio. Torcedor rubro-negro, quando dizem para você, nós vamos vender cadeiras cativas, você está antecipando receita futura do estádio. Então, você não vai ter esse dinheiro depois do estádio. Nós vamos antecipar os naming rights. Você tem que vender os naming rights, tá certo? Que normalmente ninguém quer fechar contrato de naming right enquanto o estádio não está pronto, porque ele não tem um benefício. Você pode antecipar as receitas. Pode, sim, senhor. Há uma taxa altíssima e depois o estádio não vai ter a receita dos naming rights também. Então você tem aí algumas escolhas de Sofia. É melhor que o Flamengo gere resultados incrementais ao longo desse tempo que garantam a hegemonia esportiva que a gente espera e a independência necessária do clube, qual seja não virar uma SAF. Então não basta encher o peito, estufar o peito e dizer nós vamos ter um estádio porque isso aqui é Flamengo. Apesar disso aqui ser Flamengo, João, sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Nós vamos ter que trabalhar muito, fazer muita coisa bem feita, diferente do que tem sido feito até hoje, para aumentar o faturamento do Flamengo, a rentabilidade do Flamengo, para que a gente construa o estádio e que nós jamais coloquemos em risco a performance esportiva do clube, nem a independência do clube podendo virar uma SAF. Vamos sempre lembrar da experiência dos clubes co-irmãos do Flamengo. São Paulo fez um estádio 17 anos sem ganhar nada. Alguém quer pagar esse preço de ficar 17 anos sem ganhar nada? Eu não quero. Eu entendo que rubro-negro nenhum aceitaria isso. Em 2012, João, o Corinthians era campeão da Libertadores e foi campeão mundial. E os corintianos diziam, nos aguardem que daqui a 2 anos teremos, além de tudo, o nosso estádio. Exato.
Há um mês e pouco atrás eu escutei uma resenha corintiana na internet, que acontece às segundas-feiras à noite, e um dos chefes de torcida organizada dizia: se esse estádio é a razão de nós estarmos quebrados, vamos devolver esse estádio e tornar a jogar no Pacaembu, onde fomos felizes. Então veja, não basta apenas você sonhar, você tem que saber fazer bem feito, para que você não incorra nos erros que alguns clubes já incorreram, de ficar tanto tempo sem ganhar nada. 15 de novembro de 2029. Como fazer isso sem endividar o Flamengo na construção desse projeto que orçam em 2 bilhões de reais? Eu entendo que vai ser mais para 2,5 do que 2. 2,5. Eu entendo que sim. Se eu tiver errado, eu ganho. Se eu me preparar para 2,5... melhor. E for 2, melhor. Se eu me preparar para 2 e for 2,5, eu tenho que endividar o clube em 500 milhões no final. É verdade. Então você tem que mirar no número maior. Então tenta-se minimizar o número agora para parecer que é mais simples. Mas no mundo dos negócios é melhor você sempre planejar uma situação, um cenário pior, porque se você tiver errado, você ganha. Mais uma razão de você crescer muito rapidamente as receitas do clube e melhorar a rentabilidade. Como é que você faz isso? Fazendo coisas de forma diferente das que você tem feito hoje, que são, de alguma maneira, as que eu te enumerei aqui, que o Flamengo pode e deve explorar, novos caminhos de novas receitas, sem o que eu entendo que vai ser muito difícil você fazer isso sem que você endivide o clube de uma maneira dramática. Quando você vai construir uma casa ou fazer uma obra desse tamanho, João, vamos tentar simplificar assim? Sim. Vamos imaginar que fossem 4 anos. Quando você constrói uma casa, se você construísse em 4 anos, 60% seria gasto nos últimos 2 anos. Você gasta mais no final. A ferragem é mais cara, os materiais de acabamento são mais caros. Então eu entendo que o Flamengo, no início, o Flamengo tem que acelerar o que ele pode de resultado, seja por crescimento de faturamento ou de rentabilidade operacional, para que ele não pegue dinheiro de forma nenhuma nos 2 primeiros anos. E se o Flamengo tiver que pegar dinheiro, João, ele pegue um incremento mês a mês ao longo do 3º ano, que é para você postergar o máximo que você puder o endividamento, porque o endividamento significa dizer você pagar juros, e os juros no Brasil, nos últimos 10 anos, tiveram sempre entre os 3 maiores do mundo. Então, quanto mais nós pudermos postergar o endividamento do clube, melhor. Oxalá a gente consiga trazer esse incremento de receita e de resultado antes, para que você possa empurrar esse endividamento, idealmente, só para o 4º ano de construção. Isso seria o meu cenário ideal. Você tem uma frase histórica quando fala dos detratores. Qual é essa frase? Essa frase é para desespero dos detratores, dos cretinos hipócritas que nada sabem. Mengão, campeão da porra toda. Isso foi dito... Onde foi dito isso? Isso foi dito na comemoração da conquista da Copa do Brasil de 2013, no Lagum. Opa! E eu não sou uma pessoa de beber muito, sabe, João? Mas naquele dia eu exagerei um pouquinho. Sim. Porque foi uma conquista sensacional. Ela foi inesperada para o ano de 2013. Foi uma conquista que veio cedo demais. Um momento importantíssimo. Num momento importantíssimo. E havia muita pressão, muita gente dizendo que nós éramos neófitos, ingênuos, que essa história de pegar dinheiro para pagar a conta, que a gente devia comprar novos jogadores, que as contratações eram ridículas, que todos os jogadores estavam errados, que o Hernani era um bonde, o brocador. que o brocador era um bonde, artilheiro do Brasil, que o Paulinho, ele foi artilheiro do Brasil. Artilheiro a bola, do Brasil quando ele não finalizava, a bola batia nele e entrava, era maravilhoso. Estava abençoado. Mas com todas as limitações que nós tivemos, nós fomos campeões. E o mais interessante é o seguinte, né, João? A minha origem ali nos últimos 20 anos, ela foi de mídia, de comunicação. Sim. E somos colegas. E aquilo ali, eu falei no plural, mas é muito interessante, né? Mas eu estava me referindo a uma pessoa só no mercado. Sim. Era somente uma pessoa. E eu usei detratores, cretinos, hipócritas, mas talvez o correto fosse detrator, cretino e hipócrita. Sim, era no singular. Era no singular, mas eu coloquei no plural para não fulanizar.
Entendi. E na ocasião, eu fiquei muito surpreso, porque dezenas de pessoas vestiram a carapuça. Então, indiretamente, eu percebi que havia mais detratores do que eu imaginava. Uma legião, eu diria. Havia uma legião. E por que o João Guilherme está falando dessa sua frase dos detratores quando estamos falando de estádio para o Flamengo? Os detratores estão muito preocupados com o estádio do Flamengo? Eu entendo que tudo que é ligado ao Flamengo gera um desconforto imenso em quem não é Flamengo. Sim. Eu entendo que quem não é Flamengo consome tanto Flamengo quanto consome os seus próprios clubes, no mínimo. Olha, eu como apresentador de programas de televisão de esportes, eu posso atestar isso. É um fato. O engajamento, quando se fala de Flamengo, dos rubro-negros e dos torcedores de outros times, é muito grande. Realmente. Eu percebo a mesma coisa. Eu vejo colegas meus, amigos meus, comentando a atuação do time do Flamengo. Eu falo, olha, primeiramente, obrigado pela sua audiência. Mas eles veem os jogos inteiros, criticam o Tite porque fez essa substituição. Aquela eu falei, você estava lá assistindo? Não, estava dando uma olhada só uma olhada durante 90 minutos. Mas só. atento. Eu entendo que seja natural. Eu, como rubro-negro, e eu acho que isso é parte da minha alma, eu adoro navegar no meio de hostilidade alheia. Eu gosto de estar com a faca nos dentes. Sim. Entendeu? Sim. Enfrentando todos esses detratores. Isso é um combustível para minha alma. Sim, entendeu? Se não houvesse os detratores, eu acho que eu não teria tanto ânimo e tanta disposição para me propor o que eu me proponho quando se trata de Flamengo.